Nesse vídeo você vai aprender sobre position no CSS. A gente vai ver aqui quais as diferenças entre relative, fixed, absolute, stick e static. Bom, vamos começar aqui criando uma div e colocando um ID para ela de box 1. No meu CSS aqui, a gente vai estilizar essa caixa, colocando uma altura de 200 pixels, uma largura de 200 pixels, e a gente vai colocar uma cor aqui de fundo para ela, para a gente ver ela melhor aqui no navegador. Vamos começar aqui com um position relative. O position relative, ele declara que a posição do elemento para se mover vai ser em relação à sua posição original. Então, por exemplo, se eu quero que ele distancie 200 pixels do topo, eu coloco aqui um top 200 pixels e ele vai se deslocar do topo 200 pixels em relação à sua posição original. Então, se a gente quer que ele faça isso para a parte de baixo, com bottom, então ele vai subir 200 pixels. A gente pode fazer isso para a direita. Então, eu quero que ele se desloque 50 pixels da direita. Então, se a posição original dele é essa daqui, ele vai se mover 50 pixels da direita. A gente tem o left também, que no caso seria se mover 50 pixels em relação à sua posição original da esquerda. Beleza, entendemos aqui o position relative. Vamos passar agora para o fixed. Não sei se você já viu alguns sites que, por exemplo, tem um cabeçalho em cima, nesse site, né, uma barra de navegação, e você vai scrollando para baixo, ele se mantém lá em cima. Que ele é feito com esse position fixed. Então vamos pôr aqui, por exemplo, alguns parágrafos rapidinho. Vou preencher aqui com alguns textos aleatórios, só para a gente poder dar um volume nessa página. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Então perceba aqui, quando a gente coloca o fixed, ele mantém naquela posição que ele estava originalmente, mas ele fica como se ele estivesse flutuando aqui por cima, né? Porque perceba que os parágrafos, eles passam aqui por baixo, né? Então eles estão aqui meio que por baixo, né? E quando eu scrollo, eu uso o scroll aqui do navegador, perceba que ele não sai daquela posição, ele vai ficar fixo naquela posição. Então é para isso que a gente usa o fixed. E também a gente consegue usar aquelas outras coisas, né, para mover o elemento aqui. Ele se comporta num movimento diferente do relative. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui que eu quero 50 pixels da distância da parte inferior, ele interpreta que a parte inferior é esse final aqui do site. Então ele vem aqui para baixo com a distância de 50 pixels. Então tem essas diferenças. Agora vamos ver sobre o absolute. Eu vou voltar aqui para a posição relative na box 1. A gente vai vir aqui no nosso HTML e vamos criar aqui dentro do nosso box 1 uma segunda div com ID box 2. Aqui no nosso CSS, vou dar só um F5 para vocês verem o que está acontecendo, né? Vou criar um estilo aqui para esse box 2 com uma cor diferente e eu vou pôr uma medida também diferente, de 100 pixels, para ele ficar um pouco menor. Vou colocar aqui uma cor diferente para a gente poder visualizar. Então, se a gente colocar aqui um position absolute na nossa caixa 2, ele vai poder se mexer em relação ao seu elemento ancestral. Então, eu vou conseguir mexer nesse elemento em relação à minha caixa 1. Então, se eu colocar aqui que eu quero uma distância do topo de 25 pixels, ele vai mover a minha caixa 2 no topo em 25 pixels em relação a essa caixa aqui, que é a caixa 1, que é o seu ancestral lá no HTML. Então ele se moveu 20 pixels da caixa 1. Se eu colocar aqui 50 pixels do topo e 50 pixels da esquerda, eu vou conseguir centralizar ele aqui, porque meu elemento tem 100 pixels de altura e 100 pixels de largura, e eu dei uma distância de 50 pixels do topo e 50 pixels da esquerda, sobrando 50 pixels de cá e 50 pixels de cá. Então a minha caixa 2 ela foi centralizada na minha caixa 1 usando o position absolute. E além disso, tudo que eu fizer com o box 1, o box 2 vai se manter com essa configuração lá dentro, porque a posição, como eu disse, é em relação ao elemento ancestral. Então se eu vim aqui colocar um fixed, salvar aí para minha tela, se eu mexer aqui, ó, ele vai continuar nessa posição em relação a esse daqui. E isso para qualquer coisa que eu fizer no box 1. Ele vai se manter lá dentro com essas configurações em relação ao elemento ancestral. Aqui, o próximo, a gente tem o stick, que ele se comporta parecido com o fixed. Perceba que quando eu recarregar aqui, vai ter uma diferença. O fixed, que é o valor que estava ali anteriormente, o parágrafo fica aqui atrás, e quando eu recarregar, ele vai dar um espaço, né, para o meu elemento. Retirando aqui os parágrafos aqui de trás. E aí eu consigo mexer aqui. Só que, por exemplo, se eu colocar aqui o top 0, ele vai falar para o navegador, ó, eu quero que esse elemento fique na posição do topo 0 em relação ao scroll. Então ele vai se comportar mais ou menos parecido como o fixed, né? Se eu recarregar aqui e scrollar,
Tá vendo que ele se mantém ali, ó, no topo 0 e vai vindo junto? Só que quando eu chego aqui em cima, ele volta para a posição que ele estava, mantendo o espaço aqui dos parágrafos, diferente do fixed. E por último aqui, a gente tem o static, que ele coloca o elemento na sua posição original, independente do top, left, bottom, tudo que você configurar aqui. Então, se eu recarregar aqui, o meu quadrado verde ele volta para a posição que ele tem originalmente. Tá aparecendo aí para você na tela o QR Code e na descrição o link para você obter o e-book para melhorar o seu conhecimento, que é tudo que você pode ter de mais importante na sua vida. Lá você vai praticar a teoria e a prática de tudo que está sendo passado aqui no nosso canal.